Nessa aula, nós vamos efetivamente começar a entrar nos cálculos efetivamente que vão resultar na visualização do espectro, né? O espectro nada mais vai ser do que uma espécie de visualização gráfica do que nós estamos chamando aqui de série de Fourier, certo? E vai ser um pouco demorado porque a matemática é um pouco complicada, mas nós vamos resumir tudo a alguns cálculos de somatório e vamos tentar repetir sempre os códigos que nós utilizarmos, né? Então, de modo que facilite a compreensão e a usabilidade da série de Fourier. Tá? Então, para entender a série de Fourier, nós vamos precisar discutir o que são sinais limitados e qual a sua relação com os sinais periódicos. Tá? Nós vamos fazer uma espécie de manobra algébrica ou até uma manobra abstrata para conseguir lidar com frequências no que são os sinais limitados. E daí nós vamos delinear as senoides de interesse para esses sinais limitados, tá? Já que eles vão ser tratados como periódicos. E a partir daí, sabendo quais são as senoides de interesse, né? Ou seja, quais as frequências que deveriam compor aquele sinal, nós vamos apresentar a série de Fourier. Tá? Então, o que é o sinal limitado? Né? Quando nós fazemos estudos, principalmente na matemática, é comum que nós tenhamos aqui como variável independente um tempo real, certo? E isso é feito em estudos da matemática que são estudos teóricos. Então, ou é típico de estudos teóricos da matemática ou da física, por exemplo. Né? Na física, por exemplo, nós temos, sei lá, movimento retilíneo uniforme. Então, no movimento retilíneo uniforme, nós temos que x igual a x0 mais vt. Né? Então, o nosso tempo aqui, a princípio, ele pertence aos reais, não é isso? Só que esse estudo, por meio dessa equação simplesmente, ele é, de certa maneira, periódico. Eu não vou... essa variável de tempo ela é contínua. Ela, a princípio, ela é válida de menos infinito até infinito, não é isso? Inclusive, é um tópico típico da matemática, é descobrir o maior domínio possível, né? Ou seja, a maior quantidade de valores possíveis que a minha variável independente pode assumir. E no nosso mundo real, o que nós vamos ter? A variável independente, ela tipicamente não é dos reais nem contínua. Ela é amostrada e vai ser substituída por um n que é pertencente aos inteiros, conforme nós vimos nas apresentações relativas à amostragem nas videoaulas passadas, não é isso? E o nosso tempo, ele não interessa ele de menos infinito até mais infinito. Interessa ele apenas, né, o tempo aqui no caso é a variável independente, no caso geral, né? Só nos interessa ele valendo entre A e B. Né? Que seria, por exemplo, se fosse o tempo, seria o início do estudo e o fim do estudo. Então, o nosso experimento tem uma duração real, né? Ou seja, as variáveis independentes elas têm uma amplitude de valores de interesse, a partir dos quais o estudo normalmente não é válido. Né? E uma vez que eu amostro esse tempo aqui, a gente vai ter a mesma limitação que tem aqui, vai ter na variável independente do tipo inteira. Né? Então, a nossa variável independente do tipo inteiro ela vai valer de NA até NB. Tá? Ou seja, ela não vai interessar valores de menos infinito até mais infinito de valores inteiros. Né? Então, isso é que dá a noção de sinais limitados. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um sinal limitado, tá? Então, vamos considerar esse sinal aqui, x de t igual a e elevado a menos 20t seno de 64πt. Tá? Isso aqui é o que nós chamamos de senoide amortecida, certo? Então, o seno, a amplitude do seno é uma exponencial com expoente negativo. Significa que, à medida que a variável independente cresce, o valor aqui decresce exponencialmente. Né? Esse é um sinal importante, mas a gente está usando aqui apenas como ilustração. Tá? E vamos considerar o tempo de estudo apenas com t entre 0 e 100 milissegundos. Tá? E nós vamos amostrar esse sinal com um período de amostragem de 5 milissegundos, o que é a mesma coisa que 200 amostras por segundo, né? Ou seja,
se eu fizer 1 sobre TS, que vai dar o FS, vai ser 1 sobre 0,005, que é o 5 milli. Se você fizer as contas aí, vai dar 200 Hz, tá? Então, 200 amostras por segundo. Se nós fizermos aqui nessa expressão que está em termos do tempo, o tempo ser igual a n vezes o período de amostragem, que vai dar 0,005 n, aí nós vamos obter aqui a mera substituição, certo? Então aqui onde tinha t, então esse cara aqui é o nosso t, foi trocado por 0,005 n, e aqui, idem, aqui também era o nosso t, troquei por nts. E fazendo as contas, nós vamos obter isso aqui, o que o nosso x amostrado, x de n, é elevado a menos 0,1 n, seno de 8π sobre 25t. Como é que é o gráfico disso aí? Então aqui está o gráfico vermelho, é o gráfico do x de t, ou seja, ele está em linha contínua. Seria o nosso sinal contínuo. E nós vemos que é uma senoide, né? Ele vai variando, só que a sua amplitude decai exponencialmente, certo? E eu tenho o sinal em azul, que são as amostras. Então só tenho amostras nesse ponto, nesse, e assim sucessivamente, certo? Eu não tenho amostras em todo canto. As amostras não são feitas continuamente. E daí aqui estão as duas expressões, né? No tempo e amostrada. E nós temos a limitação aqui, tá? Então o tempo está entre 0 e 100 milissegundos. Eu tirei aqui o igual, certo? Então esse ponto aqui, que é igual a 100 milissegundos, ele não está fazendo parte do nosso estudo aí. De modo que a última amostra que coincidiria com esse ponto, ela não foi tomada, tá? As amostras vão até apenas essa aqui, é a última amostra, para n igual a 19. Bom, eu sei que o meu t é igual a nts, eu sei que o meu t está entre 0 e 100 mili. Então eu posso substituir aqui, não é isso? nts, e descobrir quais são as margens aqui, bastando dividir todo mundo por ts, certo? Então daria 0 sobre ts dá 0, e 100 mili dividido por ts dá 20. Então a gente sabe que o nosso n vai estar entre 0 e 20, e o n é inteiro, certo? Então ser menor do que 20, na verdade, é ser menor ou igual a 19. Então aqui eu tenho a minha limitação da variável independente inteira, né? Amostrada. E de fato, quando a gente olha o gráfico aqui, o último valor que eu pego aqui é o n igual a 19, né? Que é o n igual a 0, o n igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente aqui até o n igual a 19. Tá? O n igual a 20, ele está fora da amostragem. Quando eu pego valores inteiros de 0 até 19, eu estou pegando 20 valores. Então o total de amostras nesse trecho aqui, está marcado aqui, ó, desde aqui esse valor até o último, é de 20 amostras. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos construir um sinal periódico baseado nesse sinal limitado, que é o sinal que nós estamos estudando. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos considerar o trecho de estudo como sendo um período. Tá? Então, o período vai ser t maiúsculo igual a 100 milissegundos. Tá? E no universo do sinal amostrado, eu vou considerar o n entre 0 e 19 como um período, logo o período vai ser n maiúsculo igual a 20. Tá? Então, o n maiúsculo ele aqui tanto vai representar para a gente, no universo amostrado, a quantidade total de amostras do estudo, como vai representar também o período do sinal periódico artificial que nós estamos criando para estudar as componentes de frequência do sinal. Então, n igual a 20 amostras é o período do sinal amostrado. Tá? Então, eu posso escrever matematicamente a regra para uma nova função aqui que nós estamos chamando de xp, ou x periódico, né? Dizendo que na região do estudo inicial, em que ela é limitada, ela continua igual, certo? É elevado a menos 20t, seno de 64πt. E que ela é periódica com período tζ dado aqui pelo intervalo de estudo. Tá? Então, xp
de T é igual a XP de T mais Tzão, ou seja, ela é periódica. E eu poderia escrever a mesma coisa aqui para o sinal amostrado, né? Então a regra aqui na região do estudo, que é entre 0 e 19, é a mesma regra e ela é periódica. Tá? Com isso, nós vamos criar artificialmente aqui o sinal XP de T, que tem uma frequência fundamental igual a 1 sobre Tzão, certo? 1 sobre esse T maiúsculo aqui, 1 sobre o período, e 1 sobre 100 mili, né? É a mesma coisa que 1 sobre 0,1, que dá 10 Hz, tá? Então a frequência fundamental desse sinal que nós estamos estudando é 10 Hz, desse exemplo. Tá? O N ele pode ser considerado a quantidade de amostras por período. Tá? Então o que eu posso fazer? O tempo total de um período dividido pela quantidade de amostras no período vai dar a quantidade de segundos por amostra. Não é isso? Então, segundo pelo total de amostras naquele período dá segundo por amostra. Posso reescrever isso aqui dessa forma, não é isso? Apenas isolando o N aqui do lado direito. E posso inverter os dois lados da equação, não é isso? Então, quando eu inverto aqui o T maiúsculo aqui, que é o período, 1 sobre o período dá a frequência fundamental. Quando eu inverto, o TS já está invertido, ele vai aparecer aqui no numerador. Então, TS vezes a frequência fundamental vai dar o inverso da quantidade de amostras por período, tá? Então, a gente vai usar esse valor aqui, tá? No desenvolvimento aqui. Então, o TS vezes a frequência fundamental vai dar 1 sobre o período. Tá? Isso aí vai aparecer no argumento dos nossos senos e cossenos. E aqui está graficamente o que nós estamos fazendo, certo? Então, esse aqui era o nosso estudo inicial, um sinal limitado de 0 até 100 mili. Encerra aqui. Esse é o intervalo de estudo, com N de 0 até 19. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos repetindo esse sinal indefinidamente, para trás e para frente. Então, esse mesmo característica do sinal aqui, eu repito aqui para frente, indefinidas vezes, e repito para trás. De modo que o XP ele é igual ao XT nessa região aqui. E a partir daí ele é periódico, sendo essa região um período. E aqui fica bem claro que o período das amostras é 20. Então nós temos 20 amostras no primeiro período, 20 amostras no segundo. Né? Então aqui, por exemplo, é o X de 0. E aqui é o X de 20. Então nós podemos ver que o X de 0 e o X de 20 são iguais, né? E o X de 1 é igual ao X de 21. E que a regra geral é X de N é igual a X de N mais o Nzão, que é a quantidade de amostras por período. Tá? Então nesse caso aqui o nosso Nzão era 20, não é isso? Que é esse Nzão aqui. Então tá aí graficamente apresentado, certo? Do que é que nos serve isso? Nos serve isso que nós já estudamos o que ocorre quando nós temos um sinal periódico, quais são as frequências que ele pode ter. E esses sinais são iguais na região do estudo. Então, se eu conseguir descobrir as componentes de XP, eu consigo escrever X em termos das componentes de XP, certo? E quando eu falo aqui de componentes, eu estou falando de componentes de frequência. E é fácil achar as componentes de frequência de XP, tá? Porque ela é periódica. É difícil de achar suas intensidades. E isso aí será o tópico das próximas aulas. Na próxima aula nós vamos ver quais são as equações que determinam essas intensidades. E na outra, vamos colocar de forma opcional para aqueles que quiserem se aprofundar, a demonstração de como se obtém essas equações, tá? Que é um pouco algebricamente cansativo. Por isso que nós estamos dizendo que seria aí opcional. Tá? E tudo que eu estudar agora para XP de T, vale também para XP de N, tá? Porque elas têm as mesmas características, elas vão ser ambas periódicas, vão ter
frequências, não é isso? O que vai acontecer com o sinal que é periódico? Que os componentes de uma função periódica, nós estudamos isso aqui na aula de ondas, uma função periódica pode ser descrita por componentes também periódicos, somente se as componentes tiverem frequências fundamentais que são múltiplos inteiros da frequência fundamental da função original. Tá? Então agora sim, nós vamos fechar qual é a função que nós vamos usar como componente. As componentes serão senoides. Tá? Então senoide é um termo genérico aqui que incorpora tanto as funções do tipo seno como as funções do tipo cosseno. Tá? Porque a diferença entre elas é apenas a fase, não é isso? Então ambas são senoides. O termo genérico abarca as duas. Tá? E o que é que vai acontecer? Nós sabemos que tanto o seno como o cosseno, nós vamos tentar descrevê-los como sendo 2π, seno de 2π ft. Certo? Isso aqui vai ser o argumento do seno. E essa é a frequência da componente. Certo? Então isso aqui é uma componente com essa frequência. E a gente sabe quais são essas frequências. Essas frequências são iguais a kf0, que são múltiplos inteiros da frequência fundamental da função original. Na função que nós estamos estudando, a frequência fundamental é 10 Hz. Logo, as componentes deverão ter frequência de 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, que são múltiplos inteiros de 10 Hz. Nós poderíamos organizar isso numa tabelinha aqui, certo? Então, essas aqui são as frequências admitidas em XP, certo? A primeira frequência admitida é a que a gente está chamando aqui de F1, que ela é igual à frequência fundamental e é igual a 10 Hz. As que se seguem serão os múltiplos inteiros de 10 Hz. Então, F2 será 2F0, que é igual a 20. F3 igual a 3F0, igual a 30. E assim sucessivamente, tá? Então, eu coloquei aqui reticências para indicar que, a princípio, nós não sabemos onde é que isso para. Então, nós vamos ver um detalhe aqui no caso amostrado, mas no caso geral, a gente não tem como saber qual é o maior harmônico que a nossa função vai ter. E aqui está o 2π ft. Para o primeiro harmônico, o F é 10, que é a frequência do primeiro harmônico. Para o segundo harmônico, o F é 20. O terceiro é 30 e assim sucessivamente. Eu coloquei aqui até o 12º harmônico, que tem frequência 120. Tá? E eu coloquei possíveis componentes aqui, tá? Tanto o componente com seno como cosseno. Então eles são iguais, só muda a função principal, mas o argumento é o mesmo. Tá? Então essa aqui é uma senoide de 10 Hz, senoide pura, e aqui uma cossenoide de 10 Hz. Tá? Então isso é o que acontece com os componentes no tempo contínuo, tá? Ou seja, na variável independente contínua. E o que acontece na variável independente amostrada? Então nós sabemos que o argumento das senoides é 2π ft. E nós estamos vendo que o F é sempre kf0t. E esse kf0 é o que está aparecendo aqui, não é isso? 1 vezes f0, 2 vezes f0, 3 vezes f0 e assim sucessivamente. E nós sabemos que quando nós amostrarmos isso aqui, o t vai virar nts, não é isso? Então vai ficar 2πk f0 ts n. E nós já vimos também que f0 ts dá 1 sobre nzão, não é isso? Então isso aqui resulta em 2π sobre nzão kn. Então todos os argumentos das nossas senoides aqui estão com esse aspecto. 2π sobre nzão, que é 2π sobre 20, vezes 1 vezes n. Então esse é o primeiro harmônico. Segundo harmônico, 2π sobre 20, vezes 2 vezes n. E assim sucessivamente. Tá? E aqui são como seriam as nossas senoides e aqui como seriam nossas cossenoides. Os argumentos são exatamente os mesmos, só muda a fase. Certo? E
E aí, só relembrando, né, o que significa esse multiplicador do n. O multiplicador do n era aquele que a gente chamava de W. O W era a frequência angular normalizada, certo? Então, a gente pode dizer que nós temos aqui para cada componente, um WK, que depende do ordem do harmônico, certo? Então, se eu mudo o K, eu mudo a frequência normalizada do harmônico, tá? As medidas dessas frequências normalizadas, se você não lembra, recomendo voltar na parte que nós falamos de frequência angular normalizada na aula de amostragem, porque a gente viu que pelo critério de Nyquist existe um limite para essa frequência, porque nem todas elas têm um significado diferente, né? Ou seja, algumas delas começam a ser iguais a outras. E nós deveríamos, né, para não haver ambiguidade, descartar aquelas que são iguais, certo? E pelo critério de Nyquist, o que acontece? Nós vamos querer que o WK seja menor ou igual a π. Esse era o critério de Nyquist, tá? Então, embora eu tenha aqui previsto uma infinidade de harmônicos que não sabe se onde termina, e isso é verdade na variável independente contínua, isso não é verdade na variável independente amostrada, tá? Esse valor aqui, 2π sobre 20 vezes 10n, é o valor em que eu teria exatamente aqui πn. Ou seja, o meu ômega aqui, meu W, vale π radianos por amostra. Então ele está na frequência de Nyquist, a frequência limite, a maior frequência que um sinal amostrado é capaz de representar. Então todas as outras, nós não vamos estudá-las, porque elas começam a repetir os padrões dessas componentes anteriores, tá? Então o que é que nós fizemos aqui? Nós, sabendo que XP é periódico, nós sabemos que componentes periódicas têm que ser múltiplos inteiros da frequência do sinal original. Sabendo que o sinal original tem a frequência de 10 Hz, que foi o que nós propusemos ao repetir aqueles períodos de 100 milissegundos, então nós conseguimos saber quais são todas as frequências. E aí nós apenas escrevemos quem são os senos e cossenos que têm essa frequência e fizemos a substituição T igual a NTS, de modo a descobrir aqui todos os senos e cossenos de interesse, tá? Então vejam, esses senos e cossenos aqui são aqueles que vão nos interessar, tá? Para descrever o sinal XP de N. E nós tínhamos como demonstrar isso sem ser por esse caminho, tá? Por um caminho alternativo aqui, que é olhando a periodicidade do próprio XP de N, tá? E considerando aqui ainda um componente senoidal, certo? Todo desenvolvimento que eu vou fazer aqui, eu considero uma função cosseno, tá? Porque se eu fizesse esse mesmo desenvolvimento para a função seno, apareceria um sinal de negativo. Mas nós já desde agora estamos propondo aqui estabelecer aqui um coeficiente que multiplica o cosseno, tá? Então o que seria o sinal de menos? Seria apenas modificar o sinal desse coeficiente, tá? Então não me importa apenas que eles sejam iguais. Se eles também forem proporcionais, como eu multiplico por um coeficiente, ele já causaria problema no desenvolvimento da série, tá? Porque se eu mudasse o coeficiente, eles poderiam se tornar iguais. Então isso não vai acontecer no cosseno, mas se você quiser fazer o mesmo desenvolvimento no seno, você vai descobrir a mesma coisa que eu descobri aqui, mas com um sinal de negativo na senoide, tá? E o que eu vou supor aqui? Eu vou supor que o meu XP ele é um somatório de cossenoides, tá? Então isso aqui é apenas uma suposição, tá?
A realidade é um pouco mais complicada do que isso e nós ainda nessa aula vamos chegar à realidade aí, entre aspas, certo? Porque é difícil de provar que a unicidade disso aqui, certo? Que assim é a única forma de chegar ao resultado final. Mas eu estou propondo aqui que as componentes do sinal XP são cossenoidais. Então é um cosseno de uma frequência aqui que eu não sei qual é, vezes um coeficiente. E tem várias dessas frequências, porque eu estou fazendo o somatório delas, certo? E eu estou propondo que essas frequências, existe uma regularidade na obtenção dessas frequências. E essa regularidade reside nesse índice K. Ou seja, se eu mudo o K, eu mudo a frequência e tenho o coeficiente dessa determinada frequência, certo? E o desenvolvimento que a gente vai fazer aqui é para achar quem é esse K e achar quem é esse WK aqui, certo? O que nos diz a periodicidade de XP de N? Ela nos diz que se o sinal total, que é XP, é periódico, todas as suas componentes deverão também ser periódicas, principalmente se eu forçar isso, né? E eu forcei isso ao escolher a função cosseno, não é isso? Então, se XP de N é igual a XP de N mais Nzão, a componente de frequência WK também deverá ser periódica com o mesmo período, certo? E aí, ao escrever isso aqui, eu elimino aqui os coeficientes, certo? E encontro apenas uma igualdade entre cossenos. E quando é que dois cossenos vão ser iguais? Quando a diferença das suas fases for um múltiplo inteiro de 2π, não é isso? Então, essa fase aqui é WKN mais WKNzão. WKN mais WKNzão. Menos a fase desse primeiro cosseno tem que dar igual a um múltiplo inteiro de 2π. Então, esse M aqui é um número inteiro, certo? Ele pertence ao Z. E quando a gente faz essa conta aqui, né, o WKN cancela com WKN, a gente descobre que a regularidade que deve haver no nosso W é que ele tem que ser 2π vezes o inteiro sobre Nzão. Tá? Isso significa que esse cara aqui, o M, que é o inteiro, é o cara que estabelece a regularidade que nós antes tínhamos atribuído a princípio ao K. Não é isso? Então, fazendo esse K igual ao M aqui, nós vamos achar aqui qual é a regularidade nas frequências angulares normalizadas. Tá? Veja que essa é a mesma relação que nós tínhamos achado aqui, não é isso? 2π sobre Nzão K. Multiplicado pelo Nzinho, ou seja, o que multiplica o Nzinho é o frequência angular normalizada. Tá? Então aqui é WKN, na verdade, não é isso? Ok. Então vamos dar uma estudada aqui nessas características aqui do WK e do K, não é isso? A frequência angular normalizada fundamental é aquela em que o meu K foi igual a 1. Tá? Então o W0 é o W1, fica 2π sobre Nzão, vezes o K igual a 1, vezes 1, dá apenas 2π sobre Nzão. Então essa aqui é a minha menor passo em radiano por amostra. Tá? Se eu tiver muitas amostras, esse passo vai ser curto. Se eu tiver poucas, esse passo vai ser longo. Tá? A gente vai ter... Quando é que eu vou ter uma repetição inteira disso aqui? Quando a gente sabe que o W ele vai ser multiplicado pelo N, não é isso? E o W1 multiplicado pelo N vai ser 2π sobre Nzão vezes N. Quando é que isso aqui dá uma volta completa? Quando eu chego em 2π, não é isso? Então, se eu começar aqui de 0, eu inicio em 0, e eu vou chegar em 2π quando esse cara aqui chegar em Nzão, porque Nzão com Nzão vai dar exatamente 2π. Então, se eu percorro de 0 até Nzão, em amostras, eu percorro exatamente 2π radianos
da frequência fundamental da minha componente, tá? E isso significa que o período desse cara aqui, o ômega 1, o W1, é exatamente Nzão, né? O WK em geral, ele vai ser 2π sobre Nzão K, que é um múltiplo inteiro da frequência fundamental, né? Que esse cara aqui é igual a o W0, que é igual ao W1. E ele tem período que é um submúltiplo do Nzão, né? Então o período dele é Nzão sobre K. Que era o que a gente esperava, né? Ou seja, essa frequência angular WK, ela é um múltiplo inteiro da frequência, que é isso que está escrito aqui, né? Da frequência fundamental, né? Logo, o seu período é um submúltiplo inteiro. E a gente pode ver que pelo critério de Nyquist, qual é o maior valor de K admissível, tá? Então, eu quero que todas as minhas frequências angulares normalizadas sejam sempre menor ou igual a π. Se eu substituir o WK aqui pela sua expressão, que é 2π sobre Nzão K, a gente consegue isolar aqui o K, né? O π morre com π, fica N para cá, 2 para cá. O K é sempre menor ou igual a Nzão sobre 2, tá? Só que o K é inteiro, certo? Então aqui tem duas possibilidades, certo? Para o maior valor de K. Ou o maior valor de K é exatamente K sobre 2, ou seja, cai no caso da igualdade aqui, quando N é par, tá? Porque K sobre 2 só existe e é inteiro quando N é par, né? Mas ele vai ser N-1 sobre 2 quando N for ímpar, certo? Se a gente pegar, por exemplo, o valor 15, certo? 15 dividido por 2 dá 7,5. Se eu colocar aqui um inteiro é menor ou igual a 7,5, é porque efetivamente ele é menor ou igual a 7, não é isso? Porque ele não vai poder assumir o valor 8, que é maior, e também não pode assumir valores menores, exatamente iguais a 7,5 até o limite ali de 7, porque ele é inteiro. Então, o próximo inteiro menor é o 7, né? Se eu tivesse feito 15 menos 1 sobre 2, ia dar 14 sobre 2, ou a 7. Bate aqui o valor, certo? Que é o caso quando N é ímpar. Tá? E se vocês observarem, o que vai dar no fim das contas? O maior valor de K é o arredondamento para baixo. Então, esse sinal aqui significa arredondamento para baixo de N sobre 2. Tá? Então, eu divido N por 2, arredondando para baixo vai ser o maior valor que eu tenho de harmônico. Tá? Lembrando que o K ele é a ordem do harmônico, né? Isso é muito importante. Então, eu já descobri quantos harmônicos e é um valor finito, certo? No caso amostrado. No caso amostrado, o maior harmônico que eu tenho é aquele de ordem N dividido por 2 arredondado para baixo. E qual vai ser exatamente a expressão que vai me trazer XP de N? Tá? Então, a primeira proposta foi aquela que eu fiz, certo? Um coeficiente multiplicado pelo cosseno. E aqui eu já coloquei as frequências, 2π sobre Nzão Kn, e já coloquei todos os valores que ele poderia assumir, né? Para o caso do nosso exemplo, que é até Nzão sobre 2, no caso lá era 20 sobre 2, dá 10. Né? E é exatamente o valor que nós achamos aqui. Né? A maior frequência era aquela que tinha aqui o harmônico, ó, de ordem 10. Então, qual a diferença? Então, aqui é um cosseno, né? Uma senoide. Como eu distingo esse caso desse? Né? Os dois contemplam aqui todas as frequências, contempla possíveis amplitudes aqui, contempla todas as frequências. Só que aí o problema entre os dois é que as fases são fixas, certo? O primeiro caso tem apenas a fase do cosseno,
e o segundo caso apenas a fase do seno. É justo tentar imaginar que as componentes do meu sinal terão todos a mesma fase? Eu creio que o caso geral não é esse, certo? E que a princípio nós não estudamos o seno, a princípio nós não estudamos essa função em particular, então nós não temos nem como fazer um chute aqui de qual será o caso da nossa função. Aquela é elevado a menos 0,1 n seno de alguma coisa π sobre n, vezes n lá, certo? E eu posso dizer logo de antemão que ele não tem nem fase pura de seno, nem fase pura de cosseno, tá? Ele tem uma fase misturada. Então vamos fazer uma nova proposta aqui, certo? A segunda proposta aqui para a gente compor o XP é ter tanto um componente de cosseno quanto um componente de seno, certo? Em todas as frequências de interesse, tá? Então com o K indo aqui de 1 até 10. Tá? E aí aqui a parte variante do sinal, ela tá ok, certo? Porque a gente sabe que a soma de seno com cosseno resulta num componente com a mesma frequência. Então aqui é a frequência do primeiro sinal, aqui a frequência do segundo é a mesma, né? Tanto esse cosseno quanto esse seno tem a mesma frequência. E quando eu somo os dois dá um sinal de mesma frequência, só que a sua fase pode ser diferente, não é isso? Nós vimos isso numa propriedade da trigonometria, não é isso? Essa soma aqui vai dar raiz de AK² mais BK² seno de 2π sobre nzão K n mais arco tangente de AK sobre BK. Ou é BK sobre AK, né? Não me recordo agora. Então a gente tem uma senoide genérica quando eu coloco aqui o seno junto com o cosseno. Só que ainda tem um problema aqui, tá? O problema aqui é que tanto seno como cosseno tem média nula. E será que o meu sinal XP ou o sinal X de n original tem média nula? A solução para isso aqui é adicionar um termo livre, tá? E aí aqui a gente chega na terceira e última proposta, que é aquela que se prova, né? Nós só vamos poder verificar pelo uso, né? Nós não conseguimos, né, nesse nível, provar que essa série aqui é única e não é insubstituível, né? Ou seja, não preciso de mais nenhum aditivo aqui para representar o XP de n. É uma que os meus componentes de frequência contemplam as duas fases de cosseno e seno, com amplitudes distintas, e em que eu adiciono um termo livre, e esse termo livre aqui vai dar conta da componente média do sinal, já que tanto cosseno quanto seno tem média nula. Essa aparência aqui, veja, o XP de n vai ser igual ao X de n, certo? Vai ser também, então, igual ao X de n. Tá? E essa é a série de Fourier de tempo discreto, que nós vamos resumir aqui como SFTD. Se um sinal X de n é limitado, com n entre 0 e n-1, tá? Esse é o caso mais comum, mas poderia ser de 1 até n, poderia ser de 2 até n mais 1. O importante é que ele contenha n amostras. Ele pode ser representado por essa série, tá? Aí eu só lembro que nós demos o nome de série para aqueles termos que variam com o inteiro, não é isso? E esses termos aqui, de fato, eles variam com o inteiro, não é isso? Eles variam com K, tá? Então aqui varia com K internamente. E aqui é como se eu tivesse o meu K igual a 0, não é isso? Porque se eu fizesse, por exemplo, esse cosseno aqui com K igual a 0, daria cosseno de 0 que é 1. Então ele seria sempre constante igual a 1. Isso aqui seria como se fosse A0 multiplicado por 1. Então, essa representação de somatório, com várias funções seno e cosseno e com termo livre, é o que nós chamamos de série de Fourier de tempo discreto de X de n. Tá? E a série de Fourier é a representação de um sinal limitado ou periódico, tá? Porque isso aqui também é igual ao XP.
por suas componentes senoidais, tá? Que é o que nós estamos observando aqui, né? O único termo que não é exatamente senoidal é o A0, certo? Mas que nós vimos que ele pode ser, forçando a barra, considerado a multiplicação pelo cosseno de zero, não é isso? E aqui são duas senoides, né? Uma senoide com fase de cosseno e uma senoide com fase de seno. Bom, para essa aula era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Na próxima aula nós vamos efetivamente mostrar para aquele nosso sinal x de n qual é a série dele. E nesse momento nós não conseguimos calcular ainda como obtenho esses coeficientes, tá? Esses coeficientes A0, AK e BK. Mas nós vamos ver nas aulas subsequentes tanto a expressão para cálculo como demonstrar como faz esse cálculo, tá? Sendo que a demonstração fica aí opcional para aqueles que tiverem curiosidade, né? Então era isso, até uma próxima oportunidade.